Oi, gente! A live, conforme eu prometi pra vocês. Hoje é uma live, mais uma live, todas as minhas lives são especiais. E hoje eu vou falar sobre autocontrole na alimentação. Pois é, né, gente? Eu sei que falar sobre autocontrole agora nessa época, do jeito que a gente tá vivendo, parece até algo meio ilusório, né? Mas é algo que a gente precisa ter, não só na alimentação, mas a gente precisa buscar ter autocontrole em tudo na nossa vida, né? Na parte emocional, na parte espiritual, comportamental, nutricional. Vou dar um tempo aqui para as pessoas irem entrando. Márcia, que saudade. Gleberson, que saudade. Ah, linda é você. Roberta, olha, essa live também teve muita sugestão de pacientes que me deram essa luz, de que queriam que eu fizesse sobre esse tema. Vanessa, Nancy, Laura, a Bárbara, beijinhos from England. Gente, vou começar aqui falando pra vocês. Eu quero que... eu gosto sempre de fazer uma live o mais interativa possível. Por quê? Porque eu gosto que o ao vivo, justamente, vocês vão fazendo as perguntas, porque eu tô aqui justamente pra falar com vocês ao vivo, a gente conversar, interagir, eu conseguir tirar as dúvidas de vocês. De uma forma bem pontual, bem objetiva, bem prática. Autocontrole já é um tema que eu já vinha pensando em fazer, mas assim, como vários temas são interessantes, eu sempre espero eu ver o que as pessoas mais me pedem. E aí, um tempo atrás eu estava falando sobre autocontrole, e aí a Roberta foi uma das pacientes e me falou assim: Ju, tudo bem, você fala que a gente precisa se controlar para comer e tal, mas como que a gente consegue ter esse autocontrole? Eu vou falar especificamente da parte nutricional, né? O controle na alimentação é um treino, é um exercício que a gente precisa fazer. E quem é descontrolado e busca ter um autocontrole, não é da noite para o dia que a gente consegue ter ele. A gente tem um controle na alimentação, depende de várias variáveis, de várias coisas. É um exercício que a gente tem que fazer diariamente. É por isso que eu vim aqui falar para vocês algumas dicas que tanto eu estudei, pratiquei e vi que davam certo, como foram coisas que eu mesma fui criando na minha vida e fui orientando meus pacientes a fazerem e foi dando resultado. E é uma coisa que eu observo na prática que realmente funciona e dá resultado, tá? Primeiro a gente tem que pensar assim, quando a gente fala em autocontrole, a gente presume que quem busca autocontrole, controlado não está. Entenderam? Então assim, quem busca ter um autocontrole significa que não está tendo controle na alimentação, que está descontrolado. E aí, vamos partir desse princípio. Quando a gente busca autocontrole na alimentação, a gente tem que pensar assim, mas por que eu estou descontrolado na alimentação? Por que eu não consigo controlar a quantidade e a qualidade do que eu como? Por que eu não consigo me controlar diante de um alimento que eu gosto muito? Por que eu não consigo me controlar quando me vem aquela vontade de comer certa coisa, certo alimento, e aí eu como sem pensar, como quantidade, até me esbaldar, até me sentir mais do que satisfeita, e depois eu me arrependo, e aí eu me frustro porque não era aquilo que estava programado, porque está fora do meu objetivo, aí vem toda aquela avalanche de cobranças, de frustração, de arrependimento, de culpa, de baixa estima. Então, por que você tá com esse descontrole? É claro, gente, que a gente tá vivendo todo mundo aqui numa fase, num momento super atípico. Não tá sendo fácil pra ninguém. Eu mesmo coloquei aqui no post pra vocês que eu, Juliana mesmo, que já sou mais adaptada ao mundo saudável, que estudo, que pratico, que vivo o dia a dia desse autocontrole e tudo mais, pra mim já é difícil porque a gente tá vivendo uma situação atípica. É uma situação que a gente nunca viveu, nunca imaginou viver. Então, exercer o autocontrole é uma coisa que a gente tem que exercitar todos os dias. Não é fácil. É muito fácil a teoria, é muito fácil as dicas que a gente ouve por aí, mas é possível. É claro que nós somos seres humanos, a gente é movido por emoção. Então, hoje em dia, a gente é mais movido até por emoção do que pela razão. Então, a gente está estressado, principalmente em relação à alimentação, a gente está estressado, a gente vai comer. A gente está ansioso, a gente vai buscar por comida. A gente está feliz, a gente comemora comendo. A gente está angustiado, a gente vai procurar comida. Então, a situação que a gente já está vivendo já não facilita a gente ter controle na alimentação.
Mas fora isso, já há tempos as pessoas andam descontroladas com a comida. E buscar esse autocontrole não é uma tarefa simples, mas é super possível desde que você esteja focado para isso. Porque quando a gente fala em ter autocontrole, a gente fala em autoafirmação, a gente quer falar em segurança, a gente quer falar em poder da mente, em mudar um mindset e a gente se sentir mais fortalecido diante daquilo que a gente se sente às vezes fraco, incapaz ou mais susceptível a falhar. E a alimentação, no caso, que é o que eu vou falar hoje, é uma delas. Então, quando a gente busca o autocontrole e a gente está descontrolado, a gente tem que pensar assim, bom, esse meu descontrole na alimentação, ele pode vir por deficiência nutricional. Então, muitas vezes, quando você come demais, quantidade ou falha na qualidade, a gente tem que pensar assim, será que você está com deficiência de carboidrato na sua alimentação e aí você gera esse descontrole? Porque a gente vale pensar assim, a gente está numa onda de rede social, já de uns anos pra cá, dessa carbofobia, em dieta restritiva, em que ninguém pode comer carboidrato para emagrecer, porque tem pânico do carboidrato, e tudo é sem carboidrato, xícara de carboidrato, carboidrato não à noite, tem pouco, tem muito, tem quase... Gente, essa carbofobia tá adoecendo as pessoas, tá deixando as pessoas que já são descontroladas, mais descontroladas ainda. E vale lembrar, eu não vou entrar aqui no assunto de dieta low carb, porque isso renderia uma outra live, que carboidrato é o combustível principal, principalmente do nosso cérebro. O cérebro, a gente nasceu ensinando ele a utilizar como primeiro combustível a glicose. E aí você vai lá e corta, você vai ficar mais descompensada e descontrolada ainda. Porque pra gente manter todas as funções do nosso corpo, a gente precisa do principal combustível, que é a glicose. Aí a gente pensa assim, se você tá nesse descontrole na alimentação, vamos rever, você pode estar com uma deficiência nutricional. Então você pode estar comendo pouco carboidrato, ou carboidratos errados nas horas erradas e em quantidades erradas. Então isso gera um descontrole na alimentação, porque quando você tem essas reservas baixas, o seu corpo te pede glicose, porque você entra numa hipoglicemia e até você compensar aquilo, você já comeu demais. E aí já era, você compulsiona, você perde o controle. Então pode ser por deficiência de carboidrato, pode ser por deficiência de proteína, que é o que acontece muitas vezes. Hoje a alimentação das pessoas é super deficiente em proteína, principalmente nos lanches intermediários. E a gente sabe que a proteína é um macronutriente que gera muita saciedade, gente. Então assim, eu não estou falando que as pessoas têm que sair por aí comendo carboidrato e proteína até as tampas. Mas esses macronutrientes, eles fazem toda a diferença no controle alimentar. Quando você está com todos esses macronutrientes em quantidades ajustadas para você, isso é muito individual, não tem quantidade certa de proteína, não existe quantidade certa de carboidrato. Isso vai depender da sua idade, do seu peso, se você é homem ou mulher, se você pratica exercício físico, se você não pratica, qual você pratica, qual intensidade você pratica, quantas vezes você pratica. Proteína, a mesma coisa. Então não tem quantidades ideais para a gente ficar falando aqui. Se você tem uma deficiência tanto de carboidrato como de proteína, a proteína também gera saciedade, você vai ficar com fome toda hora. Então é aquela pessoa que fica beliscando e parece que é um saco sem fundo. Por quê? Porque ela não está consumindo alimentos que geram saciedade, que mantém a glicemia dela instável, que não faz essa queda para depois ele ter o descontrole na alimentação. Então, quem está entrando agora, Letícia, Luana, Rita, esse pessoal, eu vim começando assim, falando que quando a gente está buscando um autocontrole na alimentação, significa que você está tendo um descontrole. E esse descontrole pode ser por deficiência nutricional, então vocês têm que rever como que está a quantidade de carboidrato no dia, como que está a quantidade de proteína, como que está a quantidade de fibras, que também é super importante para gerar saciedade, como que está a quantidade de gorduras boas, castanha, amêndoas, nozes. Elas são excelentes fontes alimentares para dar saciedade, porque elas demoram para serem digeridas. As gorduras, quando a gente começa o processo de digestão, elas aumentam um hormônio anorexígeno, que a gente chama de CCK, que é um hormônio que estimula a sensação de saciedade. Será que você não está comendo pouca castanha?
Será que você não tem que enriquecer mais a sua alimentação? Quando a gente tem uma alimentação equilibrada em todos esses macronutrientes e também micronutrientes, principalmente fontes de complexo B que dão energia, disposição, vitalidade, o nosso corpo tende a toda hora, frequentemente, perder o controle na busca de alimentos que vão nutrir ele. Então, isso é super sério e extremamente comum, porque quando chegam no consultório, as pessoas que têm a compulsão alimentar ou que facilmente perdem esse controle, a hora que eu faço uma investigação, uma análise melhor do que a pessoa come, com quantidade tal, eu vejo que tem vários buracos, várias falhas no dia, na alimentação, e que se a gente corrigisse essas falhas, corrigindo essas falhas como é o que eu faço, a gente consegue super voltar a ter o controle nas quantidades e nas qualidades. Então, o primeiro ponto que você tem que investigar para o seu autocontrole, deficiência nutricional. Segundo ponto, hidratação. Gente, muitas vezes a fome se confunde com sede. Agora no verão, com esse calor, é mais fácil as pessoas estarem se hidratando. Mas a falta de hidratação, e não acho que isso é raro, é muito comum as pessoas no consultório que não alcançam nem 1,5 litro de água, nem 1 litro de água. E quando eu falo hidratação, eu estou falando de água. Água é insubstituível. Eu não estou falando da água flavorizada, da água com sabor, do chazinho, da estou falando de água. Gente, a pessoa desidratada pode confundir a sede com fome e aí fica comendo. E aí perde o controle também na alimentação. Então, uma questão básica que você pode resolver simplesmente se hidratando com água. Começa a observar, coloca garrafinhas. Pessoal, a sede a gente estimula. Eu não tenho sede, nossa, eu passo a manhã inteira sem beber água, a tarde inteira com uma garrafinha. Vão tomando água, porque você vai treinando, condicionando a sua sede. Você vai treinando o seu corpo a sentir a sede. E aí você vai se hidratando. Muitas vezes, vou falar por mim, tá? Ainda mais que esse negócio de home office, gente, não é uma tarefa fácil. Eu tô tendo que me adaptar com isso. Porque quando a gente sai do nosso ambiente aqui, quando eu vou trabalhar, a gente tá o dia inteiro na correria, pega o carro, vai lá, e você tá desfocada da comida, né? Porque você tá no trabalho, você tá no escritório, entra em reunião, faz trabalho, telefone, projeto, atende isso, muitas vezes o que acontece é que os pacientes falam, nossa, na tarde eu nem como, uma correria. Só que trabalhar em casa, você sente o cheiro da comida, toda hora a geladeira tá lá, aí você tem que parar não sei o que pra desligar o fogo, aí você sente o cheiro da comida e você belisca. Aí seu filho te chama porque é hora do lanche, você vai fazer o lanchinho dele, você come o pão. Aí você tem que, eu preciso descongelar não sei o que pra preparar o jantar daqui a pouco, aí você vai mexer na comida de novo. Então a gente tem um acesso muito fácil na comida nesse home office, nesse isolamento que a gente tem que ficar. E aí eu me deparo muitas vezes com isso, quando eu falo assim, meu Deus, não é pra mim comer essa hora. Sabe o que eu faço? Encho uma jarrona assim, de água com limão e tomo. Isso pelo menos, eu fiz isso hoje. Hoje que eu fiz um monte de atendimento, um monte de plano aqui em casa, um monte de tarefa com os meninos, era umas 3h30, 4 horas, começou a me dar fome. E aí depois a minha funcionária tava fazendo um monte de congelado e tal, eu falei, meu Deus, mas não é a hora de eu comer. O que eu fiz? Uma jarrona de limonada e tomei. Pra me aguentar, isso é umas 3h30, 4 horas. Aí eu jantei antes da live, era umas 5h40, aguentei umas 2 horas. Se eu não tivesse me hidratado, certamente eu estaria com fome. Então, gente, hidratação fundamental. Verificar se você está comendo as quantidades certas dos alimentos, carboidrato, proteína e gordura. Outra também parte fundamental. Quando eu falei de deficiência nutricional, eu falei restrição. Será que você não está fazendo restrição? Gente, olha, renderia uma outra live. Tá ficando meio escuro aqui, gente? Vocês estão me vendo? Acho que vou acender uma luz, peraí. Voltei, gente. Olha, falo pra vocês que se eu fosse falar de dieta restritiva aqui, renderia uma outra live, mas eu não quero focar nisso, tá? Quero focar no nosso autocontrole. Mas quando a gente fala em autocontrole, eu tenho que entrar no mérito das dietas restritivas.
Pelo amor de Deus, quem é meu seguidor sabe, eu sou até chata, juro, gente, eu me acho chata de tanto que eu falo sobre o perigo de dieta restritiva. Já fiz até live aqui com a Andréa Naves, tem um monte, toda vez nos stories, toda vez que eu puder falar, saiam fora de dieta restritiva. Saiam fora de dieta restritiva. Toda restrição leva a compulsão. Esse foi um dos mantras que eu falei para os meus pacientes, que eu sempre falo para vocês assim, ó, anota, tem algumas liçõezinhas que você tem que carregar para sempre. Então, toda restrição leva a compulsão. Quem aprende a comer pouco consegue comer de tudo. Nem tudo que é bom para todo mundo. Então, essas são algumas coisinhas que vocês levam pro resto da vida de vocês. Hoje mesmo eu atendi uma paciente de manhã que ela engordou 5 quilos do Natal para cá. Ela tem 40 e poucos anos, 2 filhos. Ela é médica, inclusive. Uma médica lá do INCOR. E ela me falou assim, ai, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa no final da consulta. Quanto que você estima mais ou menos assim? Eu queria que você fizesse uma dieta agora pra mim, que eu perdesse bastante peso agora no começo. Você pode fazer? Aí eu falei assim, olha, eu até poderia fazer. Poderia fazer você emagrecer um montão, mas sabe o que acontece? Isso não é sustentável, isso não é reeducação alimentar. Talvez você fique bem feliz com o resultado, porque eu posso fazer com que você perca 5, 6, sei lá, essas dietas milagrosas que você sai restringindo tudo, posso fazer com que você perca um monte de peso agora no começo, mas isso não vai ser sustentável, porque depois você vai voltar tudo, você vai ficar feliz, depois você volta. Então, gente, olha, eu sou chata, porque eu falo 1 milhão de vezes a mesma coisa, e parece que quanto mais eu falo, mais relatos eu recebo aqui na rede social e no consultório de pessoas que vão tentando, são teimosas, mas tudo bem, vale a pena tentar para vocês verem que não dá certo, em fazer dieta restritiva e ver que não dá certo. Todas têm efeito rebote, nenhuma é sustentável a longo prazo. Quando eu falo em dieta restritiva, eu não falo em dieta low carb. Low carb eu acho viável, mas tem tempo para começar, tempo para acabar. Em alguns momentos vale a pena. Tem pacientes que eu uso como estratégia, dá super certo, depois a gente volta. Eu acho muito bacana como estratégia, mas tem que ser bem orientada. Mas quando eu falo dieta restritiva, principalmente, por exemplo, agora na pandemia, você acha que agora é época de alguém fazer dieta restritiva? Estressado do jeito que todo mundo tá, ansioso do jeito que todo mundo tá, depressivo, angustiado, as pessoas... gente, vou fazer aqui um parênteses, tá? Eu trabalho em consultório, eu nem vou falar muito porque senão eu choro, tá? Eu trabalho em consultório e, por um lado, eu fico muito feliz de poder ouvir, ajudar e tratar tantas histórias tristes que eu tô ouvindo, das pessoas chegando, me procurando, me pedindo por ajuda, por N aspectos, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de poder conseguir de alguma forma intervir na vida dessas pessoas para positividade. E o que a gente menos quer agora, e eu acho que o que menos vocês têm que focar agora no que a gente está vivendo é em buscar alguma coisa estética, em ter objetivo estético. Agora não é a melhor hora pra gente pensar em fazer dieta restritiva para emagrecer, para ganhar músculo, para definir a barriga, para ganhar bumbum. Gente, o que a gente menos tem que pensar agora é em fazer dieta com esses objetivos. A gente tem que cuidar da alimentação, porque eu nem gosto de falar dieta, pra gente cuidar da nossa saúde mental. Olha, não tá sendo fácil pra maioria das pessoas. Tá todo mundo muito desestabilizado, desajustado. Eu lido com o público e as pessoas que me procuram buscando, né, a saúde, buscando uma orientação, uma ajuda, um estímulo, uma inspiração, um foco. E inevitavelmente a minha profissão, que é nutrição, alimento, falar sobre isso, eu esbarro e não tem como não entrar no aspecto emocional de cada um que vai lá me procurar. Então, que acabam se abrindo, porque a comida está envolvida com o emocional, está envolvida com sentimento, porque é o que eu falei para vocês. Hoje a gente está feliz, a gente come, a gente está super ansioso, a gente come, a gente está triste, a gente come, a gente está angustiado, a gente vai procurar por alimento, a gente tem muito o alimento como válvula de escape. Então, muitas vezes a minha consulta, o meu trabalho com vocês, e quando eu quero falar aqui de autocontrole na alimentação, nem é para falar tanto na parte nutricional, mas também muito mais às vezes psicologia do que nutricional.
Buscar ter um controle emocional é fundamental hoje e tem várias dicas que eu posso dar pra vocês que eu aprendo com muita gente também, porque eu não sou formada em psicologia, mas o meu trabalho é 100% psicologia. Desde a pandemia pra cá, eu tenho recebido muitos pacientes que assim, que viraram grandes amigos, que eu me tornei uma grande aliada, graças a Deus uma grande amiga, que nasceram grandes amizades, que se tornaram confidentes minhas, né? E daí nascem várias histórias, eu nem vou ficar falando aqui, senão eu choro. Eu quero falar isso porque a dieta restritiva que muitas vezes as pessoas agora no desespero saem fazendo, porque se olham no espelho e não estão se gostando e querem buscar alguma coisa legal. Putz, minha vida já tá horrível, já não tô ganhando dinheiro, minhas crianças estão em casa, eu me olho no espelho e me acho gorda, eu me acho feia. Eu escuto muito isso no consultório todos os dias, putz, não tô me gostando, minha barriga tá assim, minha perna tá assado. Então, olha, se eu sair cortando carboidrato, já parei de comer aquilo, parei de comer o outro, já falei pro meu marido que a gente não pode mais comer assim, que não pode mais pedir isso, não pode mais comprar não sei o que lá. Gente, para com essa punição. Para com esse castigo que vocês estão se dando. Isso não tem continuidade. Isso não é querer se cuidar. Isso é querer se punir. A dieta restritiva só leva a isso. Busquem um profissional. Ou de repente, essas lives, o que eu puder ajudar vocês. Quando a gente fala em dieta restritiva, isso só gera mais compulsão ainda. A gente tem que tentar buscar um equilíbrio na alimentação, inclusive para o nosso emocional ficar mais estabilizado. Então eu vivo falando aqui para vocês e sempre falo, a gente não precisa deixar de comer nada do que a gente gosta. E diante do que a gente está vivendo, a alimentação ainda é uma das grandes fontes de prazer que muita gente tem dentro de casa. Né? Poxa, a gente tá aqui já fechado, enclausurado, refinado, não pode viajar, não pode sair, não pode chamar, não pode isso aqui, vamos comer o quê? Uma coisa gostosa, que todo mundo curte, que todo mundo gosta. Então aí você pega e se pune e fala, putz, mas nem isso eu vou poder mais fazer porque eu quero isso, eu quero... Gente, vamos tentar fazer escolhas que beneficiem a nossa saúde física e mental, sem sair fazendo loucuras, porque isso vai te gerar mais descontrole ainda. Você pode conseguir uma semana, um mês, você sair fazendo restrição, pode ter algum resultado de balança, pode até ter. Aí você vai começar a tentar fazer uma medicação, putz, mas será que é a hora de você gastar com medicação para querer tentar emagrecer ou fazer dieta restritiva por algum objetivo estético numa época dessa de pandemia que tá todo mundo completamente desequilibrado? Hoje é muito mais importante a gente buscar a nossa saúde mental do que isso. E quando eu falo pra vocês não fazerem restrição, é porque vocês têm que se dar o luxo, sim, aos momentos, de vocês comerem aquilo que vocês gostam. E aí sim, tentar buscar o autocontrole no alimento que vocês gostam. Né? Então, pô, eu amo bolo, eu me descontrolo, então todo dia eu tô comendo um monte de coisas que não era pra mim comer, eu tô exagerando na quantidade, não era pra mim beber tanto assim, então, com tanta frequência, eu tô bebendo mais. E é isso que eu vim falar pra vocês. Algumas dicas práticas de como que a gente fazer isso no dia a dia. Já falei, prestem atenção na deficiência nutricional. Vocês estão comendo carboidrato, proteína, fibra, gordura na quantidade certa para vocês, adequada? Porque se estiverem comendo menos, vocês vão se descontrolar. E vão se descontrolar em quê? Em carboidrato. E aí vai aumentar peso sim. Vai se frustrar e vai se culpar. Estão se hidratando bem? Desidratação se confunde muitas vezes com fome. Então, toma água, engana a fome. Você muitas vezes já fica saciado ao invés de comer. Falei da dieta restritiva. Tomem cuidado. Agora não é hora de fazer dieta restritiva. Isso vai gerar um tamanho descontrole em vocês. Pelo amor de Deus. Estipulem dia, hora. Se programem. Putz, olha, eu gosto do doce, então eu vou comer meu doce tal dia, tal hora. Olha, eu gosto de fazer o churrasco, mas eu vou fazer meu churrasco tal dia, tal hora. Eu gosto de tomar meu vinho, mas olha, eu vou deixar pra tomar meu vinho tal dia, tal hora. Não é dia, não é hora que você programou? Sai de cena, vai ler um livro, coloca uma música, vai ajudar seu filho a fazer tal coisa, vai passear com o cachorro, vai organizar seu armário. Eu faço muito isso. Eu faço muito. Não é hora de eu comer, não é pra mim. Se eu ficar aqui parada, ociosa, pensando, angustiada, nervosa, eu vou toda hora beliscar também. Então eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, sei lá, putz, eu preciso
terminar de organizar o material do meu filho. Ah, eu vou assistir aquele filme que eu queria que eu não acabei de assistir. Nossa, eu vou entrar aqui, eu vou assistir a live de alguém. Ah, eu vou, sei lá, vou passear com o meu cachorro. Vou colocar um show que eu quero assistir, uma música que eu curto música. Meu, arranja alguma coisa pra fazer. Senão a gente fica toda hora pensando em comida. E aí uma outra dica. Prestem atenção na deficiência nutricional, na questão da hidratação. Não façam dieta restritiva. Procurem um profissional para ajudar vocês a montar um planejamento certinho, com os horários, com as quantidades certas para você, de acordo com o que você quer, com a sua rotina, com as suas necessidades, dentro dos seus hábitos alimentares, dentro da sua disponibilidade, inclusive financeira, tá? Uma outra ferramenta, gente, que todos os dias, vocês veem que eu sou prova viva. Exercício físico. Vou falar assim do exercício físico. Gente, pra gente ter controle na alimentação, a gente precisa estar como? Com a ansiedade controlada, com mais calma, menos ansiosa, menos agitada. Muita gente opta por encontrar esse caminho na medicação. Vai pro médico, vai no médico, tô ansiosa, tô sem dormir, tô irritada, tô comendo um monte, meu apetite, parará, que ele faz, toma esse, toma aquele, você vai lá, compra, toma e já vê o resultado. Mas que gera um monte de efeitos colaterais, que eu não vou nem entrar no mérito aqui. Só que você vai tomar essa medicação pra sempre? Não vai. Na hora que você parar essa medicação, o que você acha que vai acontecer? Alguém sabe? Alguém já fez esse teste? Me contem, quem teve experiência aí com medicação pra emagrecer, pra ansiedade, pra parar de comer e depois teve efeito rebote ou conhece alguém que já passou por isso? Podem colocar o relato de vocês aqui nos comentários que eu vou ir vendo. Não tem sustentabilidade. Esses medicamentos que inibem a fome, que controlam a ansiedade, que inibem o apetite, gente, eles aumentam o que a gente chama de recaptação de serotonina, de dopamina, de endorfina, que é o mesmo efeito, é a mesma sinalização que a gente consegue através da atividade física, gente. Exercício físico, vai pro sol, vai pra rua, treina no quintal, no jardim, na praça. Pelo amor de Deus, vocês precisam se expor ao sol, vocês precisam fazer atividade física. A atividade física é pra cabeça. Eu não falo pra vocês treinarem, eu não fico todo dia aqui postando que eu tô treinando, que eu tô malhando, que eu tô com preguiça, mas que eu fui, que eu fiz, que eu tô suada. Eu não fico mostrando isso pra vocês aqui pra mostrar que eu treinei, mas pra falar que a gente precisa encontrar o mínimo de sanidade mental pra gente ter o nosso controle na alimentação e na vida. A atividade física é insubstituível, é inegociável, é imprescindível, não dá pra negociar. Por acaso alguém aqui escolhe o dia que quer tomar banho ou não? Ah, eu não quero tomar. Será que eu tomo banho hoje? Será que eu escovo o dente? Não dá pra pensar, tem que fazer exercício físico, tem que. Ah, mas a academia tá fechada, mas eu não tenho personal, minha academia não sei o que, porque eu não tenho tempo. Arranja! A gente arranja tempo, faz na sua casa, faz polichinelo, busca. Tem um monte de aplicativo, gente, olha. Rede social, a gente tem que dar mão à palmatória, que ela ajuda muito. Se você seguir pessoas legais, referências boas, fontes boas, ajuda pra caramba, sem você gastar muito. Eu vivo aqui tentando fazer o máximo de esforço para ajudar vocês, incentivar vocês e dar dicas. Já coloquei aqui aplicativos ou pessoas que fazem treinos online, para vocês treinarem juntos. Às vezes é preço assim de banana, que dá para vocês fazerem em casa, mas vocês precisam ter força de vontade para isso. A atividade física, ela aumenta dopamina, ela aumenta endorfina, ela aumenta serotonina, que faz vocês terem um controle na alimentação, gente, inexplicável. Toda vez que a gente faz atividade física e a gente libera essas substâncias, principalmente na parte neurológica, o nosso controle alimentar é completamente diferente. Quem aí faz exercício físico percebe na pele como é diferente as nossas escolhas alimentares o dia que você treina e o dia que você não treina. É nítida a diferença. Muitas vezes, eu confesso pra vocês,
quando eu sei, principalmente assim, férias, vou entrar em férias, final de ano, Natal, Ano Novo, sei lá, eu vou para um lugar que eu vou ficar muito tempo. E eu sei que eu tenho maior tendência para aumentar peso. Eu gosto de comer pra caramba, eu sou boca boa, entendeu? Se eu parar de malhar, é que hoje eu tenho um autocontrole muito bom, mesmo se eu não treinar. Mas é porque eu fui treinando minha cabeça e meu controle já há anos. Mas atividade física, pra mim, é o meu melhor remédio pro controle alimentar. Então, o dia que eu treino, eu consigo ter um controle muito bom. O dia que eu não faço exercício, se eu não tivesse já exercitado esse autocontrole em mim, eu saio comendo boi. Dá muito mais vontade de doce, dá muito mais vontade de carboidrato, dá muito mais vontade de ficar beliscando toda hora. E de beliscar coisa gorda, de beliscar coisas ricas em carboidrato, ricas em gordura. Porque esses alimentos são aqueles que aumentam nossos níveis de serotonina, de endorfina. Tipo assim, você gosta de chocolate, ou você gosta, sei lá, de pizza, de pão, de macarrão, de bebida alcoólica. Quando você come esse tipo de alimento, não te dá aquela coisa assim, ai, que delícia, nossa, que delícia que eu tô comendo isso, nossa, que gostoso. Sabe essa sensação de prazer? A atividade física, quando a gente faz, ela gera essa mesma sensação. Então, por isso que eu falo pra vocês o quanto é importante a gente colocar a atividade física no nosso dia. Planejem a hora, que é outro ponto que eu vou falar. Se organizem, criem uma rotina, um planejamento para tudo se encaixar. Então, gente, dicas para autocontrole. Eu vou rever porque tem muita gente entrando agora. Observem a questão da deficiência nutricional. Prestem atenção na hidratação. Não façam dieta restritiva. Coloquem atividade física, coloquem. Não tem como não fazer atividade física para você ter controle no que você está comendo. E quando eu tô falando de tudo isso pra vocês, não fazerem dieta restritiva, pensar em comer carboidrato e proteína nas quantidades certas, colocar atividade física aí pra vocês, não fazer, se organizar na hidratação, se organizar na compra dos alimentos. Isso tudo eu posso resumir em uma palavra só. Em planejamento, organização e rotina. 3 palavrinhas, né? Falei uma, mas são 3. Planejamento, organização e rotina. Gente, quando a gente quer fazer mudanças de hábitos, mudanças de comportamento na rotina, na vida de vocês, a gente tem que se organizar. Então, assim, não dá pra de repente você falar assim, vou começar a segunda. Você não se organizou, você não se planejou, você não discutiu, você não pôs no papel os horários, alimento, quem faz. Precisa. Eu faço muito esse papel com meus pacientes. Então, eu muitas vezes sempre organizo a rotina do meu paciente para ele entender, para ele visualizar que tudo vai caber. É questão de organização. É questão de ajudar, então isso sobrou, vai pra cá, isso vai pra lá. Então, se você não tem tempo aqui, faz assim, faz assado. Você comprou esse que serve pra isso, pra aquilo. Eu faço muito esse trabalho. E um profissional que você procurar pra te ajudar a mudar hábito alimentar, também tem que te ajudar nesse aspecto. Então, assim, vou querer encaixar uma atividade física, vou querer mudar a minha alimentação. Como que eu vou começar? Então, assim, quais os dias que eu vou treinar? Então, eu vou treinar tal dia. Gente, assumam um compromisso. Criem uma rotina. Eu falei isso essa semana pra vocês desde segunda-feira. Então estipulem uma rotina e não furem essa rotina por nada. Por nada. Porque a gente tem que se colocar como prioridade, principalmente agora. Se a gente, você homem, você mulher, dono de casa, mãe, pai, namorado, filho, seja lá o que for. Se vocês não começarem a se colocar como prioridade pra cuidar da saúde de vocês, do emocional de vocês, terem tempo para vocês se cuidarem, a gente não tá bem nem para cuidar do resto. A gente não fica bem nem para cuidar da nossa família, nem para se doar no trabalho, nem para conseguir manter um foco, uma concentração, um mínimo de equilíbrio emocional. Então criem uma rotina falando assim, olha, tudo bem, eu não vou conseguir treinar todos os dias, mas 3 vezes por semana, de X horas a X horas, é o meu momento. É 30 minutos, é 20 minutos, mas é o meu momento. E nada pode fazer aquilo atrapalhar você. Conforme você vai praticando isso e você vai conseguindo cumprir essas metas, que é uma outra dica que eu falo pra vocês, criem mini metas. Não é assim, olha, umas metas assim difíceis. Vou parar de comer chocolate, vou parar de tomar bebida alcoólica, vou cortar o pão da minha vida. Gente, se isso for uma coisa que vocês gostam muito, não saem se punindo. Isso é mais uma punição do que uma meta.
Então coloquem umas mini metas, como eu falei pra vocês assim, olha, em vez de fazer todo dia eu vou fazer 3 vezes, em vez de comer assim eu vou diminuir pra 2, em vez de comer todo final de semana eu vou fazer um dia sim, um dia não, em vez de me programar pra fazer exercício físico todos os dias que eu sei que seria ideal, eu vou começar fazendo 3 vezes por semana. Conforme vocês vão conseguindo cumprir essas mini metas que vocês estão falando, da hidratação também é uma outra mini meta super legal, olha, eu não tô tomando nada de água, vou começar a tomar 1 litro por dia. Tudo que você for conseguindo cumprir, isso vai te dando uma motivação, uma força, uma vontade, um estímulo de continuar todo dia, porque você tá conseguindo. Putz, olha, essa semana eu consegui, fiz certinho. Essa semana, mais uma semana, consegui, mais uma semana, não falhei. Olha, eu tô bebendo água. Isso vai te dando, nisso você vai criando mais mini metas pra você. E você vai conseguindo cumprir. Você viu que você já foi capaz de cumprir aquelas que você nem imaginava que você conseguiu. Isso vai gerando mais autocontrole, inclusive na alimentação. Então, poxa, olha, eu tava programado, com certeza eu falharia nesse determinado dia, mas putz, ó, tive força de vontade, não falhei. Aí você consegue fazer e cumprir isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso vai te dando muita segurança de que você pode. E essa segurança de que você pode, você vai mentalizando. E esse comando que você dá, ó, eu posso, eu consegui, eu cumpri aquilo que eu coloquei pra mim como meta, olha como eu consegui, olha, tipo, isso você vai internalizando. Isso o seu cérebro vai acreditando. Tudo que a gente fala, a gente vai autoafirmando. É o que a gente chama de mindset positivo. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu controlo. Sejam em metas pequenininhas, que a gente chama de mini metas, como metas grandes, né? E conforme você vai conseguindo, você vai tendo autocontrole sobre a sua vida. Você vai tendo esse autocontrole tanto que você busca na sua alimentação. Então, por exemplo, hoje uma coisa talvez que seja muito difícil para você se controlar diante de um alimento que você facilmente perdeu o controle, um bolo, um sorvete, sei lá o quê. Conforme você vai colocando outras mini metas no seu dia a dia, tomar água, fazer exercício, comer nos horários certos, não beliscar, não comprar aquilo que não deveria. Essas mini metas que você vai colocando no seu dia, conforme você vai conseguindo cumprir, você vai colocando essas metas maiores, e conforme você vai sendo capaz de cumprir isso vai te dando uma felicidade, uma calma de falar assim, putz, não tem problema, eu sei que eu consigo fazer aquilo. Não tem problema, eu vou passar por esse obstáculo. Não tem problema, eu vou passar por essa dificuldade. Não tem problema, eu vou superar. Eu vou conseguir. Não, imagina, eu vou conseguir fazer. Não, ó, é normal também a gente falhar. Falhei, mas não, amanhã eu recomeço. Putz, vacilei esse final de semana, ó. Hoje, nossa, perdi o controle na minha alimentação, comi demais do que eu não deveria. Não, mas amanhã é um outro dia. Amanhã eu recomeço, amanhã eu consigo. E a gente tem que ter essa força, essa mentalização, esse controle de que, ó, amanhã é um dia novo, então eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou controlar. Toda vez que a gente começa a colocar esses comandos, a gente consegue colocar isso em prática, a gente tem que ter força de vontade para isso. Um dia a gente consegue, 2 dias, 3 dias, depois isso passa a ser muito mais fácil. Isso vai ficando muito mais fácil dia a dia. Então, quando a gente cria uma organização, um planejamento, gente, isso, eu mesma que sou nutricionista, faço isso até hoje. Então, por exemplo, vamos pensar em micro, cada dia, então, por exemplo, hoje é quarta-feira, amanhã eu já tenho a minha quinta-feira organizada. Então amanhã eu já sei que eu tenho tal atividade nisso, tal atividade naquilo, eu vou acordar, vai ser assim, vai ser assado. E se alguma coisa atrapalhar minha rotina, eu já me organizo para não falhar na minha meta. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que fazer A, B, C, D, que eu me programei. Então eu não vou falhar. Se eu atrasar, eu faço mais tarde. Se não der certo aqui, eu faço depois. Eu vou fazer de tudo para eu cumprir tudo que eu quero sem me boicotar. Porque tem uma outra coisa que a gente sabe muito bem, né? Que quando a gente se boicota, ou quando não deu mesmo. Mas quando a gente quer de verdade, e eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que buscar. Eu coloquei aqui o tema da live como autocontrole na alimentação. Mas o autocontrole na alimentação, eu acho que é só o começo. Eu acho que pode ser só um treino para a gente ter um autocontrole em tudo na nossa vida.
Uma vez um professor meu me falou uma frase muito inteligente e que, gente, é a pura verdade. A fome é um instinto que o ser humano nasce como sobrevivência, certo? Então a fome é um instinto que assim, a gente mata, os animais se matam, e aí quantas pessoas se matam quando tá com fome? A partir do momento que a gente consegue controlar esse instinto de fome ou de busca por alimento de forma descontrolada, a gente consegue ter controle sobre qualquer coisa na nossa vida. E é um treino que eu também faço diariamente comigo e eu cada vez mais tento treinar isso. Quando a gente consegue ter autocontrole numa coisa que seja muito difícil pra gente, como por exemplo eu tô falando aqui pra vocês de alimentação, putz, Juliana, é muito difícil eu me controlar quando meu marido pede tal comida, é muito difícil eu me controlar quando tem um doce, é muito difícil. Gente, tentem, se esforcem muito, fala assim, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou fazer isso, eu não vou pedir aquilo, eu não vou faltar, eu não vou falhar, eu não vou... Quando vocês conseguem fazer isso, isso vai dando uma força interna pra gente, uma autoestima, uma segurança, porque quando você consegue, você fala, meu, eu achei que eu não ia conseguir, eu consegui. Tem uma patologia que chama-se transtorno do comer noturno, que é uma patologia que alguns pacientes possuem, que é comer de noite, comer de madrugada. E eles perdem o controle do que eles comem e muitos deles comem até sem saber o que estão comendo. A maioria toma medicação para dormir, para capotar, para não acordar e comer. Só que 100% para de tomar medicação de tanto efeito colateral. E aí eles precisam ter o autocontrole de dormir, só que eles continuam despertando à noite e é como se fosse um vício, como se fosse uma droga. Acorda a determinado horário e sai para a geladeira querendo comer alguma coisa. E aí é muito interessante e emocionante quando eles relatam assim, doutora, nossa, mas olha, eu vou te falar, eu acordava, eu me segurava na cama, eu até chorava, me dava dor de estômago, dor de cabeça, e me segurava para não comer, para não comer, para não comer. É uma força subhumana, sobrenatural. Mas eu consegui um dia, consegui 2 dias. Gente, quando o paciente consegue 2, 3, 4, 5, isso vai dando um prazer, uma sensação de estímulo, de poder, de força, de superação, que esquece. Ele começa a ter uma segurança nele de que, imagina, nada mais vai tirar ele fora do controle. Seja uma atitude, seja um alimento, seja um comportamento, uma situação. Então, quando eu decidi falar pra vocês aqui sobre autocontrole na alimentação, é o que eu falo, é só um treino pra gente conseguir ter controle sobre tudo isso que a gente tá vivendo agora. É pra gente tentar buscar um controle emocional acima de tudo. Porque com certeza quando a gente descontrola na alimentação, principalmente as mulheres que são ligadas na estética, tem a questão da autoestima, tal, da beleza, aí ela fica super triste com ela mesma, ela se frustra porque não era aquilo que ela queria, não era aquilo que ela tinha que comer, ela comeu mais do que ela deveria, ela vai dormir triste, chateada, chorando, se sente uma derrotada porque ela não tá conseguindo resultado, e porque aí os filhos não sei o quê, e porque a situação não tá boa em casa, e porque eu trabalho, e porque a pandemia. Então, gente, eu vim aqui falar pra vocês que a alimentação, eu quero que seja só um treino pra vocês conseguirem ter um controle e a partir do controle na alimentação, vocês conseguirem controlar várias coisas na vida de vocês que hoje é importante. Ponto de partida. Outra coisa, uma dica extremamente válida e importante e que também eu faço eu comigo mesma. Quem me segue aqui sabe que meu ponto fraco é doce e eu sou apaixonada por bolo e sorvete, mais ainda sorvete. Quando eu tô em fase de estresse, quando eu tô na TPM, quando eu sei que eu tô muito compulsiva, porque eu compulsiono também, não é porque eu sou nutricionista que não. Às vezes eu dou umas tacas que eu falo, Jesus, não era pra eu ter feito isso, bom, bora, outro dia, não vai acontecer isso todo dia, vira a página, aconteceu, errei, falhei, tudo bem, volta pra rotina, é assim que você tem que pensar. Meu ponto fraco, por exemplo, é sorvete. Quando eu sei que eu tô numa fase muito ansiosa, ou na TPM, ou estressada ou agoniada, tal, tira da minha frente aquilo que eu sei que eu não tenho controle. Façam isso também. Não consegue se controlar agora no primeiro momento que vocês estão descontrolados, estão ansiosos, tira do campo de visão aquilo que prejudica vocês. Seja doce, seja salgado. A família também tem que colaborar. Então, pô, se seu ponto fraco é o doce, se seu ponto fraco é o sorvete, se seu ponto fraco é o pão, tenta não ficar
mas eu tenho filhos, eles gostam da bolacha, eles pedem o doce. Tá, ou você faz e se controla, ou você tenta explicar, ou você faz para todo mundo uma versão daquele alimento mais saudável para você conseguir comer e não passar tanta vontade, ou você tem que ter o autocontrole e treinar isso, ó, eu vou comer, ponto, acabou. Então, isso também é uma super dica que eu dou para vocês terem um autocontrole na alimentação. E aí no post, eu lembro também que eu falei pra vocês a questão dos aplicativos. Gente, isso é um inferno. Ao mesmo tempo que tem escolhas saudáveis e muito legais que pode facilitar você, eu sei que assim, gente, parece até mágica, né? A gente fala assim, tô com vontade de comer uma massa assim, assado com esse molho. Você entra agora lá, você vai achar massa, em 20 minutos tá na sua casa, sem você sujar nada, chegou e comeu. Mas, gente, tem um monte de coisas que eu morro de vontade. Hoje mesmo à tarde, com esse calor, eu falei, meu Deus, eu tava atendendo uma paciente, eu falei, nossa, sabe que eu comeria agora? Um McFlurry do McDonald's, cheio de pedaço de chocolate, ovo maltine, putz, que delícia com esse calor, chocolate. Mas com certeza eu comeria fácil isso. Mas eu vou comer? Não, porque não tá no meu planejamento. E eu sei que se eu fizer isso, se eu furar minha dieta, eu vou ficar super frustrada, porque não vai ser isso que eu tinha me programado. Gente, eu quero saber, tem um monte de perguntinhas aqui que eu vou voltar um pouquinho. Nossa, parece até que travou, às vezes minha internet travou aí pra vocês, gente. Vai dar quase 1 hora. Eu quero responder as perguntinhas. Eu quero saber de vocês, assim, ficou clara essas dicas que eu dei pra vocês? Vocês acham que vocês vão conseguir praticar a dica da hidratação, a dica de não fazer dieta restritiva, a dica de vocês realmente reverem a alimentação de vocês e verem, será que vocês não estão tendo deficiência nutricional de carboidrato, proteína e gordura? Será que vocês estão colocando atividade física? Me falem aí. Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque eu tenho que deixar essa live salva. Gente, nossa, eu vou voltar lá. Ixi, Maria, tem um monte de perguntinhas. Gente, não tá fácil. Eu sei, ó, quem tá falando aqui. Quem? Lari. Eu falho demais, não tá fácil manter a rotina. Gente, normal falhar, só que a gente tem que pensar que a gente tem que continuar a nossa rotina. Vira a página. E começa. Melhor Nutri. Gente, ó, tudo que eu puder ajudar pra vocês pra rede social de forma generalizada, eu sempre vou estar ajudando. É que tem muita coisa que as pessoas às vezes ficam bravas comigo e que eu não consigo responder de forma personalizada, né? Até antiético. Obrigada por sua empatia, você faz a diferença. Gente, olha, eu juro que eu tento muito. Eu, como nutricionista, às vezes falo assim, ai meu Deus, eu tinha que falar de nutrição, não de parte emocional tanto, mas não tem como. Porque a comida tá ligada com o emocional, com a tristeza, com a depressão, com a compulsão, com a ansiedade, com o sono. Então eu falo muito da parte emocional aqui pra vocês, né? E pros meus pacientes também. Não tá sendo fácil minha rotina no consultório. Eu chego aqui em casa, às vezes, todos os dias muito triste, muito, muito triste mesmo. Mas eu tento ter um autocontrole, tanto na parte comportamental como de dieta, pra não descontar nos meus filhos, pra não descontar aqui nas pessoas. Gente, minha live travou, a impressão minha. Me façam um sinalzinho se vocês estão me vendo, porque parou de mexer tudo aqui na minha tela. Vocês estão me vendo? Façam um sinalzinho, gente, positivo, quem tá me vendo. Se tá tudo bem, se travou, se tá andando. Gente, eu acho que travou, porque tá todo mundo parado. Gente, normal? Ai, graças a Deus. Eu quero saber, essas dicas que eu dei pra vocês, vocês entenderam? Vocês prometem que vocês vão colocar em prática pra mim? Falhou um dia, falhou 2 dias, gente, vira a página, tentem recomeçar, se organizem. Coloca como prioridade cuidar primeiro de vocês, da alimentação, do exercício, da hidratação, das escolhas, das compras, do planejamento, da rotina. Meu, a gente precisa estar bem pra cuidar do nosso, pra ter sanidade mental, pra gente cuidar dos nossos filhos, pra gente não perder a paciência com o nosso marido, no nosso trabalho, porque o que a gente tá vivendo, a gente não sabe se vai acabar tão cedo ou não. A gente tem que buscar ter um equilíbrio emocional dentro de casa, não é uma tarefa simples, mas com certeza alimentação e atividade física
São assim, dois pilares importantíssimos para a gente conseguir ter esse controle emocional. Muito. Então, dicas na alimentação. Coloquem bastante fibras na alimentação de vocês, aumentem aporte proteico, não façam dietas restritivas, façam um café da manhã muito mais rico nutricionalmente, comecem o dia de vocês comendo proteínas de qualidade, gorduras boas, frutas, cereais integrais, não passem muito tempo em jejum, que isso vai fazer vocês perderem o controle. Hora do almoço, hora da janta, capriche em verduras e legumes, em vegetais, coloquem gorduras boas, coloque uma proteína de qualidade, coloca carboidrato nas refeições para vocês não perderem o controle, não compulsionar depois por carboidratos fora de hora. Tirem do alcance de visão de vocês tudo aquilo que vocês não conseguem se controlar por enquanto. Juliana, putz, eu não consigo me controlar com o salgadinho, com o pão, com a pizza, com o doce. Gente, nem compra. Não compra. Que nem agora vem Páscoa. O que eu faço agora na Páscoa pra gente ter autocontrole? Eu pego vários pedaços de chocolate e vou congelando tudo de pedaço. Congelo o chocolate. Ou se não, pego uma parte dos chocolates, decido aqui em casa. Gente, qual vocês querem que eu deixe aqui pra comer? Esse. O resto, vamos distribuir para as crianças carentes? Vamos dar para quem tá passando fome? Para quem tá na rua? Por que a gente vai ficar com tanto e tanta gente aí sem nada para comer? Vamos dividir, vamos distribuir, né? Vamos reaproveitar. Então, gente, tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar a gente, até a gente encontrar um equilíbrio, até a gente encontrar um controle, até a gente se sentir controlada. Tentem fazer um planejamento da semana, da rotina. Senta com o marido, senta com os filhos e fala, gente, todo mundo aqui em casa precisa ter o seu tempo, certo? Então, enquanto eu faço isso, você faz aquilo. Eu vou comprar assim pra gente fazer assado. No final de semana eu vou me organizar pra durante a semana a gente fazer assim. Tudo que eu mostro pra vocês aqui, gente, é a minha realidade. Quando eu dou dica de receitas, de reaproveitamento, de organização, do que você tem que ter no carro, do que você tem que ter na sua cozinha, de como ler as coisas no mercado e comprar coisa certa, não desperdiçar, não comprar besteira, não comer coisa que aparentemente é fit e vai te descontrolar ainda mais, vai prejudicar sua dieta, sua alimentação. Gente, isso tudo é para tentar ajudar vocês da forma que eu posso por aqui, porque tem sido de uma forma muito generalizada. Mas tudo que eu puder ajudar vocês, continue me mandando as dúvidas. Hoje, quando eu abri a caixinha de perguntas, que eu falei assim, o que mais descontrola vocês, eu tive poucas respostas sobre alimentos, por incrível que pareça. A maioria das minhas respostas foram assim, o que mais, a minha pergunta foi assim, né, o que mais você perde o controle, o que mais te descontrola? A falta de dinheiro, a ansiedade, a pandemia, meu marido, meu namorado, meus filhos. Então, para vocês verem que assim, o autocontrole na alimentação é um só dos exercícios que a gente precisa fazer, a gente ter, e vocês conseguem, e vocês vão conseguir, pra gente conseguir ter todo esse autocontrole em tudo isso que é mais importante até, que é nosso bem-estar, nosso equilíbrio mental, emocional, nossa saúde mental. Por isso que eu decidi fazer essa live aqui pra vocês verem que a gente consegue. Comecem colocando mini metas pequenininhas para vocês conseguirem ir cumprir. E isso vai fortalecendo, de grãozinho em grãozinho. Vocês vão construindo um andar, 2 andares, daqui a pouco vocês construíram uma parede, um andar altíssimo. E aí coisas que vocês nem se imaginavam fazer, vocês estão fazendo, mas porque vocês começaram todos os dias um pouquinho. Não tenham pressa, gente. O autocontrole, ele vem com o treino. Tudo na nossa vida é treinável, é condicionável. A gente estimula, a gente treina, a gente condiciona. Então tem que fazer todo dia uns pouquinhos, vai mandando essas mensagens positivas. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa que eu poderia falar, esclarecer, ajudar vocês? Tudo isso que eu falei pra vocês vai impactar diretamente no controle da alimentação, a deficiência nutricional, a hidratação, incluir atividade física, fazer as refeições bem equilibradas, tira de visão aquilo que você não consegue se controlar, que você come demais, e tentem ter planejamento, organização e rotina. Isso é fundamental, essencial. Até para sua casa ficar mais organizada, equilibrada, estabilizada, até emocionalmente. Quando a gente tem uma organização
Quando a gente tem uma rotina organizada fisicamente, mentalmente a gente também fica mais estável. A gente fica mais estabilizado, mais organizado, não fica as coisas tudo descabeçadas, né? Todo dia você parece que começa a ter que organizar todo dia, se virar nos 30. Não, já tenta planejar a sua rotina. Gente, mais alguma pergunta que vocês tenham? Vocês podem continuar me mandando direct, pode continuar me mandando mensagem, que eu puder ajudar vocês. Eu vou encerrar aqui, porque eu tenho medo de não deixar essa live salva, eu sempre erro ao passo do tempo. Queria agradecer muito as mensagens que vocês mandam, do tanto que eu inspiro, do tanto que eu ajudo vocês. É claro que eu gostaria de estar aqui ajudando e inspirando de N formas. Eu queria estar falando com vocês o dia inteiro, coisas que eu acho muito legais, histórias que eu ouço legais de superação, coisas que eu aprendo, coisas que eu leio. Aos poucos eu sempre vou colocando pra vocês isso aqui. E o tanto que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Fiquem bem, se cuidem, cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês, que é a única coisa que a gente consegue agora controlar, que está sob o nosso controle, é a nossa alimentação, é o que a gente põe para dentro da nossa boca, do nosso corpo, é fazer exercício físico, é cuidar da nossa casa, do nosso bem-estar emocional, mental, porque o resto a gente tem que ir vivendo um dia após o outro, a gente está vivendo surpresa atrás de surpresa, né? Dentro do possível a gente tá tentando se virar aí como pode. Todo mundo tá vivendo um monte de coisas que não esperava viver. A gente tá tentando se organizar em meio a essa pandemia. Agradeço super, super, super todos vocês aqui. Obrigada a vocês. Sugestão do que vocês querem que eu fale aqui, a gente vai conversando. Talvez, provavelmente, nesse isolamento vai ter bastante live e a gente vai poder bater o maior papão aqui sobre tudo que vocês quiserem. A gente vai conversar, trocar ideia, informação. Roberta, fica com Deus. Lari, manda beijo pra sua irmã. O que vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui, gente. Contem comigo. Se cuidem. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. Beijo, Fabi.